Muito bem, meus amigos do SOS Planeta, é um prazer enorme mais uma vez estar com vocês aqui para a gente poder fazer esse comentário de todas as semanas e que normalmente eu faço sobre questões eminentemente ligadas à área ambiental. Hoje eu peço licença para fazer um comentário aparentemente um pouco mais distante da área ambiental, mas durante o desenrolar do que eu vou falando, vocês vão perceber que eu não estou me afastando muito desse tema. A questão ambiental é uma questão de princípios. Além de tudo, é uma questão cultural. Não é só uma questão de educação. Falar de sustentabilidade, falar de redução de poluição, de redução da emissão de gases de efeito estufa na atmosfera, da redução dos problemas do aquecimento global, falar de problemas do lixo, da forma de gerar lixo e da forma de tratar o lixo, tudo isso passa por princípios importantíssimos. Mas hoje eu vou pedir para a gente conversar um pouco rapidamente sobre princípios. O Supremo acaba de tomar uma decisão importantíssima, que tem repercussões fundamentais na vida da sociedade brasileira, que é a respeito do que acontecerá com os julgamentos dos réus do mensalão, que tiveram 4 votos favoráveis e o colegiado majoritariamente decidindo pela condenação deles. Esses que tiveram essa possibilidade vão poder utilizar, dentro de um mês, os chamados embargos infringentes, que na prática significa um outro julgamento nos aspectos das defesas que serão apresentadas nesses textos que terão 30 dias, eu repito, para serem apresentados. Prevaleceu um princípio. Foi assim que o doutor juiz entendeu dar a esses condenados pelo próprio Supremo e com o voto deste juiz a possibilidade de defesa. Mesmo sendo o Supremo o órgão máximo do organograma do Poder Judiciário no país. Não cabe discussão? Não cabe, mas cabe interpretações, sobretudo sobre aspectos de princípio. Pegou? Agora, um minutinho só e vir para um outro ponto, eu vou juntar e vamos ver a conexão exatamente com a questão ambiental. Nos últimos dias, o governo, depois de muito esforço, o governo federal conseguiu fazer a primeira desta nova fase de concessões de rodovias federais. Não estava conseguindo. Isso não interessava aos empresários que não viam grande possibilidade de terem lucro, porque esse é o interesse do empresário em grande parte das coisas. Aliás, o que funciona na economia. Até aí tudo bem. O governo conseguiu, não tinha conseguido, estava um pouco exigente demais, não dando tanta chance aos empresários, reduziu exigências e tudo mais. Mas o que eu faço comentário, por isso pedi licença para misturar os assuntos de propósito, é que o ministro César Borges, que foi governador da Bahia, para conseguir fazer com que as concessões sejam feitas, para que os empresários, para que a livre iniciativa faça as rodovias funcionarem melhor e reduzam desta forma o caos do transporte de pessoas e de objetos e cargas por todo o país. Para isso ele vai e diz publicamente que reduziria o papel da Agência Nacional dos Transportes Terrestres, a ANTT. Onde está, portanto, a questão do princípio? A ANTT funciona, existe, para fazer um balanço entre os interesses do governo, os interesses do empresariado e os interesses de todos nós, cidadãos. Quando você diminui o papel da ANTT, uma agência de regulação, como tantas outras, existem agências de regulação da água, de energia e tantas outras, até de transporte aéreo. Quando você reduz isso, você reduz a força do cidadão na mediação desses conflitos, que são inevitáveis. Por que eu comecei com o Supremo e vou acabar com a questão ambiental? A ligação está exatamente nos princípios. Se um juiz da mais alta corte, que vota a favor da condenação, vota a favor de embargos discutíveis, que são chamados embargos infringentes, que na verdade dão nova possibilidade de julgamento, não é automática a redução da pena,
vão ter que solicitar, vai haver um novo procedimento, um novo relator, mais tempo, tudo isso jogado para o ano que vem, mas em função do princípio democrático, do princípio de respeito ao contraditório, à defesa, até para que essas questões internas do Supremo, tão dividido nesse assunto, sejam resolvidas de vez. Se esse princípio vale, como é que nós vamos ficar aqui de braços cruzados assistindo um ministro de Estado e um governo como o nosso, que quer fazer concessões e não consegue fazer concessões, ainda por cima, num sistema rodoviário discutível, que nós temos aqui defendido muito a questão ferroviária e hidroviária, que não podemos continuar transportando tantas e tantas cargas por rodovias. Como é que este homem vai? E não é um ser humano individual, na condição minha ou sua, mas é um ministro de Estado. É uma instituição, o Ministério dos Transportes. Vai e diz que tira o papel da agência nesta função de verificação de exageros, tanto do lado do governo quanto do lado dos empresários. Está errado. E a junção é exatamente nisto, porque exatamente não se verificam os princípios que nós temos nas questões ambientais tão mal resolvidas em nosso país. Continuamos tendo, no Ministério do Meio Ambiente, boa parte da legislação que foi votada com tanto custo no Congresso Nacional, que envolveu tanta gente dentro e fora do Congresso, eu me refiro ao Código Florestal Brasileiro, repito, o Código Florestal Brasileiro, até agora não está colocado em prática porque o governo não conseguiu regulamentar, porque sofre pressões e porque não tem alguém que faça o papel de resolver esses conflitos. Então o comentário encerra, lamentando a atitude do ministro dos Transportes e sugerindo aqui a criação de uma Agência Nacional de Meio Ambiente, que não faça o papel do Ministério, que não só resolva o papel ou as pressões legítimas do setor dos agropecuaristas, que não veja também só as questões sob o prisma dos ambientalistas, mas que veja, sobretudo, em nome nosso, da sociedade brasileira, e tente ajudar a fazer essas coisas funcionarem. A agência, portanto, poderia vir em boa hora para, de alguma maneira, ajudar a resolver conflitos importantes. Mas não numa agência deste jeito, em que o ministro vai, peita e diz, aqui não funciona, porque senão eu não consigo licitar. Tem que respeitar, tem que atender os reclamos da sociedade, atender as pressões, equacionar, equilibrar essas posições, porque somos mais fracos do que o governo e somos mais fracos do que os empresários de grande porte que fazem estradas. Por isso a agência existe e poderia também existir na área da questão ambiental. São os mesmíssimos princípios que o ministro que votou a favor da condenação vota a favor de um recurso. E nós temos que assistir isso sem achar que é o fim do mundo, sem que achar que o Brasil acabou. Nós estamos vivendo não um momento de desmoralização, como alguns querem dizer, que o judiciário se desmoraliza. Não. Nós temos um momento de reflexão. Está se dando ao tempo, não para que alguém possa obter subterfúgios de que a condenação não seja aplicada, ou através da fuga, como alguns imaginam, ou através da ineficácia da punição, porque a sentença pode, de alguma maneira, prescrever algumas delas, já que há uma cesta de condenações. Mas mais do que tudo isso, nós estamos defendendo e aguentando. A sociedade brasileira vai ter que ter peito e força de aguentar, neste momento, uma decisão a favor do princípio de se ouvir todas as partes, de se verificar o que a lei determina, de se analisar com cautela, com correção, até resolvendo essas confusões internas do Supremo. Eu chamo de confusão, com todo o respeito, porque um grupo vota de um jeito, outro grupo vota de outro, isso é natural, mas isso mostrou no resultado final uma divisão fundamental, grave, que a Suprema Corte não pode ter, sob pena de tomar decisões não tão fortes, não tão firmes. Então nós vamos aguentar isso.
Que aguentemos, portanto, senhor ministro dos Transportes, uma agência que regula a favor do cidadão e faz o contrapeso, porque não queremos qualidade de estradas ruins, não queremos pedágios altíssimos e não queremos continuar também o tempo inteiro vendo só a questão sob o ponto de vista de rodovias. Mas é preciso pensar também fortemente em ferrovias e hidrovias. E na questão ambiental, para fechar o comentário, viria bem, encaixaria bem que a sociedade pudesse organizar uma agência que cuidasse também de interesses de dirimir conflitos nas questões ambientais, que são complexas, difíceis e que precisam ser resolvidas. E não só empurrar-as com a barriga, que agora o governo não consegue regulamentar. Parte, por exemplo, do Código Florestal. Não tem peito para isso. Não tem coragem para isso. Eu não me refiro nem à competência, mas o problema é de coragem. Quem sabe a coragem possa ser institucionalizada através de uma agência nacional das questões ambientais. É para pensar. Eu vou voltar a falar sobre isso, tá bom? Até lá.